Posso fazer uma pergunta de quem não manja muito de dublagem? Eu vou aproveitar que estou aqui de frente com um dublador profissional. Se eu puder e perguntar... responder. Por que que na dublagem muita gente faz essa voz assim? Muito boa pergunta. É isso que eu trabalho diariamente com os alunos. O que acontece? Você ouve, a dublagem é uma coisa que eu costumo falar que é assim, é um bem-vindo à esquizofrenia. Por quê? Você tá com um fone de ouvido na língua nativa, ouvindo o idioma original, né? Então, se for inglês, tá ouvindo inglês. Aí você tá olhando para uma tela, vendo uma imagem que você tem que sincronizar e colocar um som dentro daquele movimento de boca. E tá, ao mesmo tempo, lendo o texto em português do lado e tenta ficar um olho no peixe, outro no gato, olho no peixe, outro no gato, para você conseguir ler. Então, tem... É meio doido. Gente, alguém tem que fazer um estudo desse cérebro trabalhando, sabe? Assim, uma ressonância enquanto isso está acontecendo. Por isso que a gente tem um método muito... O Galvão Studios, o nosso curso, ele tem 3 anos de duração. Básico, 1 ano. Intermediário, 1 ano. E avançado, 1 ano. A gente tem provas bimestrais para você poder ver como é que os alunos estão se desenvolvendo. A gente tem todo um sistema que a gente faz com que o aluno tenha uma técnica que ele esqueça que a técnica existe depois. Para ele começar a pensar só em interpretar. Isso está diretamente ligado à sua pergunta. Por quê? Quando você ouve, tipo o cara falando, "Hey you, what are you doing?" Você vai falar assim, "Ei, você, o que está fazendo?" Você foi na música. Você foi na musicalidade. Tá no seu ouvido. Então, esse é o ponto mais difícil da esquizofrenia do dublador. Entendi. Ele tem que entender que aquele som é só um som que vai ser uma guia, mas ele não pode se influenciar pela melodia do idioma original. Maravilhoso. Novela mexicana, por exemplo. "¿Qué estás haciendo?" Você não vai falar, "O que você está fazendo?" É diferente, né? A nossa energia é diferente, né? Sim. E os fonemas são parecidos no caso do espanhol. Então, quando você vai dublar uma novela mexicana, isso se intensifica ainda mais essa dificuldade. Porque o inglês, você bota, você, pronto, deu. Se você falar, tu eres, você é, eres, eu eres. Aí fica aquela boca... Fica aquela boquinha. Sobrando. Então, você tem que ter um outro tipo de esquizofrenia, que é esquecer a melodia, tá vendo a imagem, lendo um texto em português e ainda se atrasando do som que você tá ouvindo. Porque o eres tem que terminar no e. Então, você não... que estará sendo? O que está fazendo? Você tem que chegar... O que você está fazendo? O do tem que terminar lá. Ali. No final, mesmo não sendo no som que você está ouvindo. Então, você tem que estar o tempo inteiro pensando que você está meio atrasado. Que ele já falou, mas você fala depois. Ele já falou, mas você fala depois. Ele já falou, mas você fala depois. Entendi. Para você conseguir chegar junto no final. Que interessante. Você sabe que eu me deparei muito com essa questão da musicalidade quando eu estava estudando espanhol para poder fazer a novela, né? Porque... Você entende, né, os fonemas, as vogais, como funcionam, como se armam as frases. Isso também é outra coisa que... Totalmente. O inglês... Exatamente. É o contrário. E o espanhol, a gente acha que é fácil, mas não é tanto, porque como eles armam as frases, pra mim ficou fácil entender quando eu comecei a pensar... Sabe aquela coisa da norma culta que a gente estuda pra fazer redação? Se você for por esse caminho, esse é o caminho pra falar espanhol. Porque eles têm tudo certinho. É sujeito, objeto, o que tá fazendo. A gente tira muita informação das nossas frases, né? E eles não, eles colocam tudo. Tudo tem que estar lá. E a musicalidade foi um tema pra mim. A Carito, gente, Carito, um beijo, gata. Estou com muita saudade. Te estranho. Ela pegava muito no meu pé. Porque eu falava espanhol, tipo, a pronúncia perfeita. Só que a sonoridade era toda brasileira. O espanhol, eles são mais... Eles não têm tanta melodia quanto a gente. Eles são mais retinhos na hora de falar. Engraçado esse negócio da musicalidade. Tem todo sentido. Tem todo sentido que você tá falando. Então, assim, é muito comum a gente ouvir a dublagem que é zoada por isso. E é natural que seja. Então, a gente pega muito no pé disso aqui na escola. Porque que legal. É muito importante você trazer isso para o nosso idioma. A nossa natureza. O espectador tem que sentar lá e pensar que tá em português. Exato. A melhor dublagem é a anônima. Que você não fala... tá dublado? Caraca. Nossa, tá dublado. Isso é o... Aí você bateu, né? 10. Pá! Nota 10 ali. E é bem difícil. É bem difícil, imagino. Porque tem o tom, né? Às vezes o ator tá lá falando, mas por que você fez isso? E o cara dubla, mas por que você fez isso? Tá fora da cara dele. Tá fora da cara dele, Entendeu? Não é por acaso que na gringa a gente fala, né? Voice actor. Porque você é um ator.
você é um ator, você tá entregando uma interpretação ali, né? Totalmente. Por isso que é uma das dúvidas que tem, você também pode dublar. Muita gente pergunta, precisa ser ator para ser dublador? Não, precisa não. É fundamental e sine qua non, porque você não pode entrar num estúdio profissional para dublar sem o registro do DRT. Ah, legal. Não pode. Inclusive, isso pode até causar Dá um BO aí, né? O sindicato pode descobrir que tem um estúdio trabalhando com uma pessoa que não é um profissional da área e pode notificar e tal. É um problema. O que eu acho muito plausível. Porque tem total sentido, né? a profissão é uma profissão de ator. Eu costumo falar assim, é uma especialização, né? Você é ator e você pode fazer musical, você pode, sei lá, fazer cinema, você pode fazer televisão e você pode ser dublador. Dublador é uma especialização da nossa área da atuação, entendeu? Então, o ator é o começo de tudo e o teatro é o começo de tudo que vai para os outros lados. Fundamental isso. Mas essa coisa da musicalidade, então, é esse o problema, que às vezes você vê assim, isso tem muito em documentários, por exemplo, reality shows, isso é muito comum. Nossa, isso é muito comum. Bom, então, eu estava aqui, de repente, quando eu vi, o restaurante estava fechado, porque, na verdade, a gente não sabia que a cozinha tinha esse problema, mas então, procuramos. Foi aí que o bombeiro Ryan, né? O bombeiro Ryan tá sempre aí. Né? O bombeiro Ryan tá sempre aí. Eu falo muito usando, o bombeiro Ryan. O bombeiro Ryan. Aí quando ouve gravado, eu falo, nossa senhora mesmo. Que maravilha. Bombeirei mesmo. Bombeirei.